que eu queria falar de foco. Eu queria falar que eu tinha dificuldade. Como eu vejo que, não sei se todo mundo é assim, eu não gosto de misturar muita coisa. Eu tenho essa dificuldade, desde criança eu tive essa dificuldade de concentração. Eu acho que não é muito diferente quando você coloca sua mente em vários lugares. Por quê? Mesmo que você consiga fazer um monte de coisa, 4 cultos, 5 cultos, ver uma novela ainda, ver um futebol depois do culto, sei lá, fazer qualquer coisa, isso vai diminuir a potência da sua fé. Por que que você não consegue? Por exemplo, se você está pedindo um terreno, daqui a pouco você está pedindo uma outra coisa, você esfria, você tem que estar naquilo, até que você gere aquilo. Enquanto você não conseguir aquilo, você não pode desviar. Quando você desvia a sua energia, sua fé, sua oração para outros lances, automaticamente você perde potência, que vai demorar mais. Por isso que eu não sou dessa de que eu estou numa coisa, quando eu não tenho certeza eu oro pelo aquilo, deixo, oro. Quando eu vejo que a resposta vem que aquilo, eu entro até eu ter vitória. Por isso que eu não acho que se você estiver numa missão, em um propósito, em alguma coisa, você ficar com a sua cabeça em vários lugares. Isso diminui a potência da sua fé e diminui a energia, diminui um monte de coisa. Nós temos que terminar uma coisa de cada vez, até em casa mesmo. Se você não souber o que você vai fazer, você fica, eu vou lavar a louça? Não, hoje não. Eu vou coisar roupa? Não. Eu tenho que ir na casa do menino? Não, vou comprar pão? Não, acho que eu tenho que fazer um bolo. Amanhã é aniversário dele. Vai dar um nó na sua cabeça. Daqui a pouco a irmã está com problema de esquizofrenia ou vai parar na psiquiatria. Irmão, termina a louça. Obrigado, pai. Bota a cabeça na roupa. Obrigado, pai. Vai ficar com a cabeça na louça, na roupa. No homem que vai chegar, e quando esse homem chegar de noite vai ser uma tribulação. Calma, não é à noite. Uma coisa de cada vez. Está com a cabeça no culto? Fica com a cabeça no culto. Por isso que eu penso assim. Mas tem gente que consegue. Irmão, eu não consigo sair de um culto, principalmente um culto abençoado, e chegar e ir para minha casa e ir para outro. Não, eu fico sem. Aí vou em casa beber uma água, tomo um suco e continuo escutando o sino na minha cabeça. Depois que eu vou deitar, que eu vou ver se tem alguma mensagem para mim. Por isso que as pessoas não evoluem. Só para os irmãos terem ideia, vi uma pesquisa que um rei com 10% de informação que nós temos hoje nesse celular, ele reinava o império. Nós temos tanta informação, nossa cabeça fica pesada. Você tem que estar naquilo, em uma coisa só, e produzir bem dentro daquilo que você, o seu propósito. Por isso que as crianças andam cansadas, elas andam dormindo, elas andam com um monte de coisa e não conseguem ser nada, porque está com muita coisa uma atrás da outra, toda hora passando, vê um vídeo, passa, vê outra coisa, passa, muita coisa que vai pesando, sem fazer nada, nunca decidiu uma daquelas. E isso pesa. Me chamam para pregar. Esse dia eu fui só ir numa rádio aí, que eu queria dar meu testemunho, mas sou chamado para pregar em São Paulo, sou chamado para dar aula, sou chamado para vários lugares. Eu falo, não, eu vou igualar minha cabeça, eu não vou conseguir fazer nenhuma coisa nem outra. Aí aqui, meus irmãos, aí ó, temos porém esse tesouro, versículo 7, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo estamos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Vamos ler, hein? Aí diz assim, trazendo sempre por todas as partes a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então vamos lá. No culto da cura nós falamos sobre nós precisamos entender
Nós estamos na cura da alma, mas precisamos entender a função do Espírito. Então nós estamos falando primeiro do Espírito. 5% só na sua vida é colocado pelo Espírito. Por quê? Tudo que está na sua alma são os paradigmas de ensinamentos que você tem desde criança. Então é como uma fita rodando. Tá? Você já tem, por exemplo, você tem um ensinamento. Aí amanhã eu vou fazer isso. Você aprendeu no seu trabalho, mexendo a máquina. Você passa anos naquele emprego, mexendo. O paradigma foi colocado. Sua alma está... Tudo é colocado na alma. A alma, ela é como, vamos supor, uma rádio vitral. Aqui, essa mesa. Aí eu coloco no CD, ela fica rodando. Se eu deixar esse CD, vamos supor que eu tenho um chip com 1000 músicas, ele vai rodar o dia todo. Como que eu posso parar esse chip? Eu quero colocar uma música nova, ali só está a música ruim. Eu tenho que parar o chip, tirar o chip e colocar algo novo para rodar novo. A sua mente não é diferente. Então você tem sua alma e seu espírito. Você tem a sua mente, que é o lado esquerdo, o lado direito. E você tem a maioria dos seus pensamentos. Você só consegue colocar quando você vai deitar ou quando você entra em meditação e oração. Por quê? Porque enquanto sua fita está rodando, você não consegue colocar algo ou da parte de Deus ou algo para entrar nessa fita para rodar. Para ele é mais fácil colocar do que mudar. Então o que é andar no Espírito? O vaso, por que o vaso está todo quebrado? Ó, perplexo, cabisbaixo, abatido. Por que ele está assim? Porque é o sentimento, as emoções. Ele está sendo rodado, né, pelas aflições, abatido, perseguido. Mas por que ele não está totalmente destruído? Porque dentro dele tem a excelência de Deus habitado no espírito humano. Quando nós falamos assim, nós somos o templo do Espírito Santo, pensamos nesse corpo. E não é bem isso. Ah, mas está lá na Bíblia que nós somos o templo. O templo do Espírito Santo é como um caneco, que é o seu coração, que é chamado Espírito Interior, que é onde a palavra de Deus vem, o hábito. Se você não andar no Espírito, você não ouvirá o hábito. Este é o lugar de habitação de Deus. Porque se esse não fosse o lugar de habitação de Deus, né? Se fosse no meu corpo, o inimigo jamais conseguiria me cuspir. Ele jamais conseguiria, através dessa pessoa que está me xingando, tocar na minha alma e me ferir. Ele jamais conseguiria, como às vezes, se você não tiver no espírito, uma seta me pegar. Eu jamais ficaria enfermo porque fiquei abatido. Eu passei uma prova na igreja que o meu fígado atacou, eu fiquei vomitando, pensei que ia morrer. Por que eu fui abatido e fui ferido? Porque foi no vaso frágil, no lugar de perplexidade, no lugar de abatido. Jesus falou assim, ó, minha alma está abatida. Esse não é o Espírito. O Espírito é o lugar onde está o hábito. Quando eu entro no Espírito, eu começo a cantar, como nós falamos agora. Esse hábito é essa excelência. E aí ela começa a reger dentro do meu espírito. O meu espírito vai dominar a minha carne, a minha alma, as minhas emoções. Eu não vou dar mais confiança e a minha alma vai se levantar e vai caminhar. Por isso andar no espírito é isso. Por isso que quando a pessoa, se fosse assim, meu corpo é a habitação do Senhor. Não, a minha alma está dentro do meu corpo. E o meu o Senhor está dentro do meu espírito, que é o meu lugar de entendimento dele. Amém? O Senhor está dentro do meu espírito. Como que eu posso provar isso? Ó, aquele que se une ao Senhor é um espírito com
Quem foi que uniu o Senhor? Foi minha carne? Deus não fala com carne. Quem foi que uniu o Senhor? Minhas emoções? Deus fala. Se o próprio Davi fala, fica quieto aí minha alma, não é o Senhor que está falando com a alma. Ele está falando com o Espírito, no seu interior. Para você entender melhor, olha só. Salomão, ele pediu sabedoria para Deus. Sabe onde Salomão estava? Salomão não estava brigando, Salomão não estava em algum lugar em guerra. Salomão estava dormindo, descansando. Quando você está descansando, é que é a hora que a sua fita parou, a sua agitação parou, as suas mazelas parou, seu sentimento de criança parou, seu sódio parou, a fita parou de rodar porque você parou em casa para descansar. Nesses 5 minutos antes de você dormir, quando você foi dormir, aí a alma ficou quieta, aí Deus conseguiu ir lá no seu espírito, porque uma alma inquieta, ela traz impedimento para o espírito, tapando os canéis de Deus falar. Aí é onde Deus chegou para Salomão e falou: pedes o que queres. Ele não falou com a alma, ele não falou com o corpo, ele falou no espírito de Salomão. Salomão não estava acordado, ele estava dormindo, e o espírito dele respondeu: Senhor, eu quero sabedoria. Por isso, onde Deus habita é no nosso espírito. Se você quer ter mais de Deus, é no espírito. Por isso que ele está falando, a palavra de Deus resguarda em nossos corações. Você deve achar que quando você ora, quando você pensa, quando você diz palavras, você pode criar, você pode até dizer palavras, mas o que cria é o seu coração, não são seus pensamentos jogam para o coração. Por quê? O universo, o mundo chama de universo, os estudiosos, nós chamamos de lugares celestiais. Ele recebe frequências, intenção do coração. Por isso que diz assim, olha, com gemidos inexprimíveis, não sabemos o que é mesmo de falar. Cada frequência que você manda é uma linguagem. Então quando o seu coração vibra, que é o lugar de criação, por isso que ele fala do seu interior fluirá rios de água viva, fluirá coisas espirituais. Então, meus irmãos, meus amados, vou voltar lá. Quando você está lá, estão perturbando a tua alma. Por que está perturbando a tua alma? Porque se a tua alma ficar agitada, ela não ceder o Espírito, ela atrapalha a ação do Espírito. E quando é que o Espírito entra em ação? O teu. É quando a alma se acalma, aí a excelência que está dentro do vaso se manifesta, porque é ali que está a habitação de Deus. Por isso, só 5% do nosso espírito consegue colocar algo dentro da nossa alma, porque ela está o dia todo rodando com teus paradigmas, com teus pensamentos, com teus egos, com aquilo que você já foi do mundo. Mesmo que você está na igreja, mas de vez em quando vem alguma coisa e tenta voltar. Mas quando você para essa fita, você só consegue parar essa fita, você só consegue parar a sua alma quando você entra em descanso e meditação. Por isso você tem que se acalmar. Por isso que você tem que não ouvir o mundo, não ouvir as pessoas que estão te perturbando, não ouvir as pessoas que estão te caluniando. Você tem que parar. Canta uma canção dentro da cabeça, porque o ouvido tapa para o mundo. Entra em meditação. A palavra de Deus é suave. Aí quando você medita na palavra, entrou no Espírito, já saiu aqueles paradigmas de mamãe, de papai, de igreja, de ensinamento, de aborrecimento, de alma ferida. As almas estão feridas, ferida que você teve do passado. Aquela pessoa que fez uma coisa, você acha que todo mundo é igual. Aquilo fica paralisado. Você entra em meditação na palavra, ela é o hábito em vosso coração. Aí você consegue mudar, parar essa fita e colocar algo novo e pensar diferente e agir diferente. Amém, meus irmãos? Por que a igreja, você vai numa igreja, porque a palavra de Deus, prega a palavra de Deus de manhã, revestia de manhã, as pessoas saem pela rua com Bíblia, tem briga, tem fofoca, tem divisão, eles não se aborrecem, porque eles não entendem que esse paradigma que vai rodando a sua alma, ela não é o Espírito.
ela não é o lugar de habitação ainda. O lugar de habitação é no seu interior, no seu coração, porque o rio de água viva fluirá. Ele diz assim, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Da onde sai? Do seu coração. Quando o seu coração vibra, presta atenção, quando você está emocionado, se seu coração está vibrando medo, você gera medo. Se seu coração está vibrando aquilo que a palavra de Deus colocou, você vai vibrar aquilo que a palavra colocou. Por isso que pode pesquisar de todas as formas, o coração da gente, a forma que ele bater, se ele bate numa forma de uma canção, ele leva adoração. Se ele bate numa forma de ódio, ele leva ódio. Se ele bate numa forma de... ele revela os sentimentos que você está sentindo. A mente coloca as coisas, as tranqueiras, as coisas, joga para o coração. Por isso que ele fala de tudo que tem que guardar, guarde o teu coração, porque o lodo que descer, ele vai vibrar. Quando desce e fica muito tempo no coração, vira lodo. É aonde que fica mais difícil, como foi falado aqui. Com uma pessoa desviar, a irmã falou, é mais difícil dela voltar. Por quê? Porque quando está na mente, o espírito pode entrar em meditação para a alma, e quando ela entrar nesse minuto, ou no sono, ou na calma, ou no descanso, é a hora que Deus fala com você, é na hora da calma, da paz. Deus não fala com a pessoa agitada. Deus fala, tu está caído, todo arrebentado. Deus fala, ponte de pé. Olha lá, o vaso quebrado, perplexo, cabisbaixo, abatido, perseguido. Ele diz, põe-te de pé. Aí quando ele fala, ele te coloca erguer. Quem é que ele está erguendo? Você tem o espírito, a alma e o corpo. Ele está dizendo, põe-te de pé o espírito. Porque o espírito está triste, porque a alma não deixa ele operar. Por isso que ele faz assim, ó, andai no espírito. Ele fala, põe-te de pé. Aí você, Senhor, o espírito é uma luz. Você é luz, e eu falarei contigo. Deus não fala com a alma lá, tá? A alma está frita. Nós estamos fazendo cura da alma, porque Deus não fala com vaso morto, destruído. Ele não vai entender. A alma não vai entender. Ela vai, não, ela fez isso comigo, fez aquilo, me perseguiu, me bateu. Pai, eu fiz isso. Senhor, começa a discutir. Deus fala no espírito, porque o espírito entende todas as coisas. A Bíblia diz que o espírito entende a profundidade de Deus. Quem é que pode conhecer o espírito do homem, senão o próprio homem? O espírito do homem é aonde Deus fala. Por isso que ele fala, põe-te de pé e eu falarei contigo. Ele não está falando, quando o espírito fica de pé, Deus fala, o espírito começa a dominar a alma, começa a dominar o corpo. Aí ele começa a marchar e aquelas coisas, aquelas mazelas já não faz mais efeito. Aí ele começa o quê? A abre com a palavra de Deus, cantar, louvar, aquelas dores passam, ela entra em calma, o homem, a mulher entra em calma. Por que ele entrou em calma? Ele entrou dentro da presença de Deus, com o Espírito em Deus. Deu para entender, meu irmão? A gente falou do hábito, né? É a mesma coisa. Você assistir um jogo, você assistir qualquer partida, você vai ver que o árbitro está ali. Tem gente que passa por cima do árbitro, assim como tem gente que passa por cima do Espírito Santo, assim como tem gente que passa por cima de Deus. A palavra está ali, o apito está ali, mas ele resiste a Deus. Por que ele resiste a Deus? Porque a alma está abafando, a fita está rodando, ela não consegue parar. É igual a pessoa viciada em alguma coisa, ela não para. Aí quando ela bate a cabeça no pote, acontece um acidente, alguma coisa louca acontece, aí ela vem pedir oração. Aí quando ela entra em descanso, Deus começa a falar com ela. Olha, Deus falou comigo, eu estava no hospital. Deus falou comigo, eu estava quase morrendo. Deus falou comigo, eu estava com câncer. Por quê? Porque ele só conseguiu parar essa fita quando aconteceu um acidente ou alguma coisa. Não é que Deus provocou o acidente, não é que Deus quer que você, Ele não quer te jogar no chão para poder falar tudo, mas é que você inquieta, sua alma inquieta, agitada. Por isso que nós estamos trabalhando com a cura da alma. Porque se ela não for curada, se ela não entender que ela tem que deixar o Espírito liderar,
ela sempre vai viver esses crentes em confusão, esses crentes com sentimento ferido, esses crentes que se abatem, esses crentes que não entendem. Quando é perseguido, não vai aguentar as tentações. Você só vai vencer pelo Espírito, porque o Espírito é o lugar de ministração de Deus. É ali que o árbitro está reinando. A partir do Espírito, aí você começa a adorar, a adoração, né? Salmodiando no vosso coração. Seu coração, eu posso chegar aqui, o que foi? Eu estou com tanto medo. Meu coração está registrando medo. Glória, nossa, grande foi a vitória, te adoro, Pai. Meu coração está vibrando. Não importa as palavras, importa o que ele está vibrando. Frequências e vibrações. Então acho que deu para os irmãos entender. Quando estiver em algum lugar, procura desviar os olhos das coisas, desviar os ouvidos e colocar os ouvidos para Deus. Assim como nós temos olhos para o mundo, nós temos ouvido para o mundo, para a música, nós temos os olhos espirituais, nós temos os ouvidos espirituais. Se você tem ouvidos espirituais, se você começar a andar no Espírito, você vai ver que você consegue ver coisas atrás sem virar a cabeça. Você vai escutar coisas que alguém que está do seu lado não está ouvindo. Você vai perceber coisas que alguém não está vendo. Amém, amado? Os irmãos entenderam? Então nós estamos trabalhando na área do Espírito. Falei algumas coisas. Tem muita coisa para falar, mas vamos aos poucos. Você precisa ter vitória. Você não pode ficar perdendo em qualquer lugar, sendo desequilibrado em qualquer lugar que você estiver. Então Deus procura mulheres sábias, homens sábios. Por isso Salomão estava como? No Espírito, mas ele estava dormindo. Se você não consegue dormir, se você não consegue ficar quieto, se você não consegue ficar em paz, vai ser difícil você ouvir a voz de Deus. A gente chega aqui, se alegra, pula, dança, bate palma. Isso a gente está expressando a nossa alegria. Mas no silêncio, na calma, na calmaria é aonde mais Deus fala com a gente, porque é onde você tem equilíbrio de pensar direito. Não dê resposta rápida a ninguém. Ficou com raiva? Não abre a boca. Vai assinar um documento? Não responde. Não dê resposta às pessoas rápidas, porque você vai pecar, porque a sua alma ela é veloz, ela anda na frente do Espírito. Ela sempre vai na frente. Nosso pensamento anda na frente. Nossa mente, nós temos que dominar ela. Quando você para ela, aí você pode ver quantas coisas você já fez. Depois, quando você chegou em casa, que você deitou no travesseiro, você falou: pai, se eu tivesse pensado melhor, não tinha falado isso, não tinha feito aquilo, não tinha feito... Porque a sua mente andou na sua frente, andou na frente do Espírito. É como, entendeu? Andou na frente do Espírito. Então aqui você está aprendendo a dominar isso. Quando você domina isso, para, reflete. Quando você parou, refletiu, entrou no Espírito. Você vai ter muito êxito na sua vida. A gente erra bastante, mas a gente vai errar menos. Menos, cada vez menos. Nós estamos aqui para melhorar. E é isso que eu desejo para o coração da igreja, para o coração da vida de todos. Amém? As palmas exaltam o Senhor.